estamos ao vivo. Problemas no relacionamento. Por onde começar? Bom, deixa eu dar um jeito nessa luz aqui. Se você está a fim de conhecer um pouquinho mais sobre isso, fica nessa live aqui que nós vamos falar sobre relacionamentos. Legal? A luz está meio estranha, mas vamos tocar a ficha. Então é o seguinte, enquanto o pessoal está chegando, entrando aqui na live para assistir e tudo mais, eu vou me apresentar aqui. Para quem não me conhece. Bom, então eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta junguiano e analista corporal. Eu também tenho cursos na área de psicossomática e de prevenção ao suicídio. A ideia aqui hoje é a gente conversar um pouco sobre a questão de relacionamentos, tá bom? Bom, deixa eu começar aqui, enquanto o pessoal vai entrando aí, que já está chegando, fixar o tema, que eu já estou mais espertinho aqui, já coloquei aqui, fixado o comentário, e aí vamos começar falando sobre uma pergunta que é muito importante de vocês terem em mente. Primeira questão, você está num relacionamento ruim, né? Ou você nem sabe o que é um relacionamento? Ou então você é daquele tipo de pessoa que deseja um relacionamento legal, mas está sozinha. Por N motivos. Não vamos entrar aqui na questão. O fato é que você está só. Então a gente tem que pensar o seguinte. Apesar da live hoje ela ser focada em pessoas que estão em um relacionamento, vai ter muita dica boa para você que está aqui querendo construir um relacionamento legal. Fica que a gente vai ter muita coisa boa. Tá? Um ponto muito importante que eu já acho assim, relevante a gente destacar de primeira é o seguinte. As pessoas, elas não costumam ter clareza do que procuram em um par. Então, isso é um ponto que você já tem que ter na sua mente, bem elaborado. Além disso daí, tem as pessoas que estão no relacionamento, mas se estão nele só de corpo, vamos dizer assim, não estão de alma. O que acontece? Tem umas pessoas, umas mulheres vão falar assim, eu tô com preguiça, não quero mudar não, Kleber, dá muito trabalho começar isso tudo de novo, cara, que preguiça, vou ficar aqui. Tem outras que vão falar bem assim, cara, Kleber, sabe o que acontece? Se eu terminar esse relacionamento eu vou ficar sozinha, e eu não quero, né? Tem outra que fala, Kleber, eu não posso me separar, eu não posso terminar esse relacionamento, porque se eu terminar esse relacionamento, eu vou ter que voltar para casa dos meus pais. Também é um problema, né? Ou então outras vão falar, a qualidade de vida vai cair, Kleber. Não tô afim de passar por isso não. Andar para trás, quem anda é caranguejo. Tá? A gente anda para frente na nossa vida, entendeu? E tem aqueles também que estão no relacionamento e vêm com aquela justificativa que é básica, que é fundamental. Não vou me separar porque eu tenho filhos pequenos. E aí, coitadinho deles, passar por esse trauma de uma separação, passar por esse problema, e aí ter que sofrer. E nesse meio do caminho, tem aquelas mulheres, aquelas pessoas, que vão colocar assim, não, Kleber, o que acontece? Relacionamento é difícil demais. Relacionamento é muito complicado, tá bom? Homem é um bicho complicado, tá bom? Mulher é um bicho difícil. Mulher é um bicho muito difícil. E aí começam aquele rol de historinhas, que eu chamo, para tentar justificar o porquê ficar. Quem me acompanha aqui já sabe que a gente está nessa dinâmica aqui, tanto aqui quanto na minha empresa, falando disso daqui, ó. São as nossas conversas que você coloca para dizer por que você está onde você está hoje. E aí, vem as pessoas e colocam assim, Kleber, meu relacionamento tá ruim, sabe por quê? Ele não tem iniciativa, sabe? Ele não tem iniciativa, eu tenho que fazer tudo, tá bom? Eu tenho que fazer tudo nessa casa, eu tenho que movimentar, eu que movimento, ele parece, sei lá, não rola, não anda o negócio. Aí eu vou perguntar para você, porque a ideia da live aqui é provocar reflexões. Não vou me colocar na situação de,
acusador, porque vocês vão ver depois que o acusador faz parte de uma dinâmica muito, muito complicada. Mas, entenda o seguinte, você que está nesse relacionamento ruim e que a pessoa não tem iniciativa, você fala para essa pessoa o que você deseja? Ou você vive no mundo da fantasia? Você vive no mundo da fantasia, naquele mundo que a gente chama de mundo infantil, em que você acha que se você desejar, as coisas vão acontecer. Entendeu? Você vive nessa construção achando que o mundo vai ser desse jeito. Ou então, você chega assim e fala, ah, Kleber, mas deixa eu te contar um negócio aqui. Ter de falar é chato pra caramba, cara. A pessoa tem que adivinhar o que tá passando na minha cabeça. Você fica maquinando mil coisas, naquelas fofocas internas, que eu chamo, e você fala, não quero não falar, é chato, bicho. Eu vou contar um negócio pra você. Chato mesmo, gente. Mas chato mesmo, sabe o que é? É ter um relacionamento ruim. Isso é chato. Isso daí é que é chato, tá bom? Ou então não ter relacionamento nenhum. Porque você começa a colocar um monte de histórias para justificar por que você não anda. Então, você ao invés de pegar esses pequenos problemas que você tem no dia a dia, que vão enchendo até o copo transbordar, e você resolver isso, você vai construindo algo que é pesado, em vez de ser leve, quando você simplesmente se manifesta. E aí você dá a oportunidade para outra pessoa dela ouvir e ela dizer que está de acordo ou não está de acordo com o que você está falando. Só isso daí já resolve um caminhão de problemas. Vai resolver todos os problemas? Claro que não, gente. Relacionamento tem mais coisa que isso. Mas o que acontece? O relacionamento, você dá a oportunidade, pelo menos, da coisa andar um pouco mais. Entendeu? A gente tem que entender um negócio que é muito importante. E isso vale para todas as pessoas envolvidas em relacionamentos ou não. Mas eu vou focar em relacionamento aqui. Todos nós temos uma história de vida. E essa história de vida que nós temos, ela foi moldada e construída a partir da nossa primeira infância. Na primeira infância, quem me acompanha há um tempo já sabe, mas eu vou contar aqui, partindo do pressuposto que vocês não sabem. Essa história de vida ela é construída a partir dos seus 5 a 7 primeiros anos de vida. Como é que funciona isso, Kleber? Nessa época, você não tem um ego estruturado para poder se defender do mundo. Como é que funciona isso? Por exemplo, se eu chegar para você aqui agora e te xingar, mandar vocês ir para aquele lugar, sei lá o quê. O que vocês podem fazer? Você pode pegar o chat e me responder de volta. Você pode optar por sair da live. Por quê? Porque você entendeu, processou e tomou uma ação para se defender. Só quando você é criança, você não tem esta capacidade de se defender. Porque você ainda está conhecendo o mundo, está estruturando a sua mente e o seu sistema nervoso para viver neste mundo. Quando você está nesse processo de construção, você vai aprendendo o mundo, vai percebendo o mundo e vai construindo a sua forma de interpretá-lo. E a gente passa por 5 grandes dores. Todos nós, preste atenção nisso que eu estou falando. Todos nós, sem exceção, passamos por 5 grandes dores na nossa primeira infância, que vão definir a nossa forma de sentir, pensar, agir e estabelecer relações. Tá? E eu vou falar só para citar aqui, em outra oportunidade eu entro um pouquinho mais no detalhe, talvez até mais na frente nessa live, mas é a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da troca ou da exclusão. Todos nós passamos por essas experiências nos 7 primeiros anos de vida. E dependendo do grau que você perceber algumas dessas dores, elas vão definir no seu sistema nervoso a forma como você vai responder para o mundo. Então, quando você chega aqui e fala assim, falar é chato, pode ser simplesmente você esteja num mecanismo de defesa. Porque você de repente está numa dor de humilhação. E você não quer falar com medo desse tipo de interação, te evocar aquela dor da humilhação, dependendo da conversa. Então, a Agatha colocou aqui, não resolve tudo, mas tem que começar a resolver. Pois é, né? A gente tem que começar a resolver as histórias conversando. Então, o que acontece? A sua primeira infância, essas 5 dores que você passa, elas são fundamentais e você leva elas para a sua história de vida futura e, por consequência, você leva ela para os relacionamentos. Então, quando a gente coloca assim, conversa, tem pessoas que vão ter mais dificuldade. E eu vou falar mais na frente um pouquinho mais de como é que a gente pode tentar melhorar um pouquinho essa história.
Mas a pergunta que eu coloco para você, que diz que falar é chato, que não quer conversar, que a pessoa tem que adivinhar o que passa na sua cabeça, que basicamente é isso que você está falando, num discurso mais infantil, o que você ganha tendo uma mosca morta do seu lado? Porque, por incrível que pareça, todos nós ganhamos alguma coisa com a vida que levamos agora. Todos nós, sem exceção, temos ganhos com a vida. Cara, eu tô numa vida de merda, Kleber. Eu tô relacionamento ruim, de repente eu tô desempregada, eu tô com problema de saúde, você tá dizendo que eu ganho alguma coisa com isso? Você ganha alguma coisa com isso. E você vai entender dessa história no caminhar desta live, tá bom? A pergunta que eu faço para você que não quer falar, o que você ganha? Você vai bater no peito e falar, eu sou a fodona, esse cara não quer fazer nada e tudo mais, eu é que seguro essa relação. Essa relação eu sou fantástica. Então você assume aquela postura da mulher fodona e guerreira que diz, sem mim, sabe, essa casa já tinha ido para o espaço. Sem mim, não. E aí, com isso, você fica preso nessa dinâmica e vai reclamar. Porque ao reclamar do relacionamento que você não consegue conversar, tem esse benefício oculto, que a Agatha colocou bem aqui, o famoso BO, lá dizendo. Só que você não sabe disso, porque isso tem a ver com a sua infância. Nem ninguém sabe. Mas no fundo o que você está querendo palmas para a mulher fodona, que está dentro de um relacionamento de merda, com um marido horrível. Entendam? Josi, muitos estão casados e se sentem sozinhos no próprio relacionamento. Nós vamos chegar lá. Exatamente, Josi, você colocou muito bom. Tem aquele tipo de mulher... Essa live eu estou fazendo mais focada nas mulheres. Tá? Eu vou trazer um exemplo ou outro, talvez de homem aqui na frente. Eu fiz um roteirozinho básico aqui para não me perder, senão minha cabeça vai lá para o mundo da lua. Então eu tenho que ter esse pé no chão. E a gente vai falar um pouco de homem, mas hoje o foco aqui é as dores da mulherada, entendeu? O que tá lascando vocês nesse relacionamento? Aí tem outro tipo de mulher que vai chegar pra mim e vai falar assim, já ouvi essa história, tá bom? Tudo que eu tô trazendo aqui eu já ouvi em algum nível, seja em consultório, seja em conversa, seja no que for. Ah, Kleber, essa é bem parecida com a outra. Sabe o que acontece? O relacionamento tá ruim, sabe por quê? Porque eu me sinto a mãe do cara. Putz, eu me sinto como se eu fosse a mãe da pessoa. E aí você tem que entender o seguinte, qual a mensagem que você está passando nesse relacionamento? Tá bom? Como é que estão os papéis que estão sendo desempenhados nessa relação? Porque se você está desempenhando o papel de mãe, por exemplo, a gente tem que pensar o seguinte, se tem mãe, tem filho. Não existe uma coisa, não existe mãe que cuida de pai, nem mãe que cuida de adulto. Mãe cuida de criança. E aí a gente tem que entender uma dinâmica muito interessante, que é a dinâmica das energias que nós temos. Nós, dentro de nós, temos duas grandes energias nos movendo. A energia masculina e a energia feminina. Todos nós, sem exceção, temos essas energias correndo dentro de nós. A explicação é simples, não tem nada de místico, de kármico. Você é 50% filho do seu pai, 50% filho da tua mãe. Entendeu? Você recebeu um cromossomo vindo da tua mãe, você recebeu um cromossomo vindo do seu pai. Tem inseminação artificial, cara, não interessa. Vamos simplificar o papo? No fundo, tem um homem e tem uma mulher que doaram um ovo, um esperma, ou que se juntaram, fizeram e transaram, e você está no mundo. E essas energias masculinas e femininas, elas têm funções muito diferentes dentro de nós. Entendeu? Toda pessoa, isso vale para vocês também, mulheres, tem as energias masculinas e femininas. Quando você começa a colocar uma energia muito em evidência, você começa a suprimir a outra. Se você está muito numa vibração que está pedindo ação, uma energia yang, que é a energia, vamos colocar assim, uma masculina, e aqui eu não estou dizendo de gênero, eu estou dizendo de pessoas, quando você está nessa energia mais yang, de vibração, de ação, de execução, a energia yin está reprimida. Você automaticamente, ao estar nessa energia, você vai atrair para perto de você pessoas que estão na energia yin. Sabe por quê? Porque os opostos se atraem. Não adianta você estar numa relação e você ser a mulher fodona que bate o pau na mesa e faz as coisas e querer achar um homem que bate o pau na mesa. Sabe por quê? Porque vai dar briga no galinheiro. Entendeu? Vai dar briga. É simples assim, gente. Para uma pessoa ser forte, a outra pessoa tem que estar na outra energia. E não é fraco. É isso que vocês têm que entender. A energia feminina não é fraca. A energia feminina é tão importante quanto a masculina, porque eu preciso das duas energias para estar vivo. Só que a gente está acostumado a olhar só para uma energia.
E quando você foca demais numa energia, você deixa de olhar para outra. E você começa a vibrar demais nessa energia e você atrai automaticamente outro tipo de energia. Por isso que homens muito sem a energia yang, numa energia mais vibrando numa energia mais feminina, vão atrair mulheres mais masculinizadas. E aí você fica nessa desculpa, nessa conversa, nesse papo que esconde a verdadeira causa, dizendo que ele é sem iniciativa, que ele é uma mosca morta, que eu me sinto a mãe dele, quando de verdade você deu espaço para ele se tornar um filho. Porque o relacionamento é 50%, gente. E essa matemática, vocês podem questionar o que for. Relacionamento é 50%. 50% do homem, 50% da mulher. O homem e a mulher juntos constroem um relacionamento. Se uma das partes não está colaborando, o relacionamento está manco. Porque você tem que caminhar com as pernas da prosperidade, da sexualidade, da prosperidade, em direção ao objetivo. Individualmente e como casal. Então não adianta querer colocar assim, eu me sinto a mãe dele. Se você se sente a mãe dele, é porque você deixou ele ocupar o espaço do filho. Entende? Outras pessoas que eu conheço, outras mulheres, vêm pra mim e falam assim, Kleber, é o seguinte, cara, relacionamento é uma bosta, cara. É muito ruim, sabe por quê? Eu me sinto a empregada. Me sinto a empregada. O cara chega lá, parece que é o dono da cocada preta, chega lá, tira a roupa, encosta, larga o sapato no chão, faz o negócio acontecer e eu me sinto... Caramba, cara, parece que eu sou a empregadinha. Além de trabalhar, ainda tem que fazer a dupla jornada, né? Que vocês tanto falam, e que é realmente verdade. E aí eu vou falar mais uma vez, que as 3 coisas que eu estou falando aqui estão rodando em torno de um assunto só, que é o raio dos 50% de participação de cada um. E dos 50% de responsabilidade que cada um tem no relacionamento. Para a pessoa estar nessa posição, alguém deixou. Existe uma fala muito famosa que coloca assim, a vítima constrói o algoz. Então lembre-se que se você está numa posição onde você se sente uma empregada, você se permitiu se colocar nessa posição. Ah, mas se eu falar alguma coisa, o pau quebra. Aí, se o pau quebra, quer dizer, vamos ter briga, vamos ter discussão, tá indo criança conversar com criança. Aí já era, gente. Porque o mundo adulto é adulto conversando com adulto. A partir do momento que você se coloca como mãe, ou a pessoa se coloca como filho, não é mais adulto conversando com adulto. É criança conversando com criança, ou adulto conversando com criança. Quando com relacionamento de adulto saudável vai funcionar assim? Entendam? Não vai funcionar assim. Josi aqui, a maioria das mulheres estão no polo masculino. Josi, a verdade é o seguinte, a gente vive um mundo muito, muito louco, muito desbalanceado, muito complicado. E aí, a feminilidade, o feminino, ele foi sendo tirado como se ele fosse uma coisa menor. Como se a capacidade, a potência que se tem, por exemplo, de parir um filho, levar um filho na barriga, 9 meses, gerar uma vida, dar a vida e cuidar dessa vida como se isso fosse menor. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. A capacidade de ter empatia, de sentir conexão com o ser humano, de sermos humano, ela vem do nosso lado feminino. Ou você acha que é a energia feminina que faz guerra? Não é a energia feminina que faz guerra. Pelo contrário, a energia feminina, ela quer unir. Só que se deixar na energia masculina, e o homem nesse momento, ele se sente tão ameaçado, tão lascado, que aí a forma que o ser humano, o masculino achou, foi banir o feminino, como se o feminino fosse inferior. Como você não pode se emocionar, você não pode sentir, porque isso é sinal de fraqueza. E a gente tem que lembrar que nós somos 50% homem e mulher. Então não tem sinal de fraqueza não, gente. Tem muita força no feminino. E muita força que não está sendo valorizada. E a gente vive numa sociedade doente, Josi. A verdade é essa, a gente vive numa sociedade muito doente. E a gente tem que lembrar que nessa sociedade doente que a gente viveu, em que você se sente tratado como uma empregada, a gente tem que lembrar aquilo que eu falei um pouco atrás. Existem benefícios nessa história que estão vinculados com a sua infância. Na construção da sua infância, naquelas 5 dores que eu falei no início da live, que é a dor da... Quem chegou um pouquinho de gente, eu vou lembrar aqui. A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, da humilhação e da troca e exclusão, essas dores moldaram você na sua infância e te levaram para a vida, cara. E aí você vai apresentar isso aí de formas diferentes. E aí nessa dinâmica você vai ter benefícios. Se você precisou
a ser forte, ou precisou construir uma ideia de forte, você não vai deixar a pessoa fraca, porque você precisa receber esse aplauso do pessoal. O pessoal tem que olhar para você e falar, ó, essa mulher é fantástica, ela é fodona, ela bate o pau na mesa e faz a coisa acontecer. Então esses benefícios ocultos que acabam te prendendo naquilo que eu chamo de um funil da morte. Você fica rodando em cima disso daí, em vez de caminhar para a vida. Você para de caminhar e começa a olhar para trás, porque você está tentando fazer um resgate de dores que você viveu na sua infância. Josi, como sair dessa energia? No finalzinho da live aqui eu vou dar umas dicas para vocês aqui. Como sair dessa energia masculina. Umas poucas dicas, porque senão dá para ser só uma live aqui, só falando de alternativas. Mas entendam que vocês não escolhem esse tipo de dinâmica conscientemente. A mulher não chega assim e fala, eu quero ser a fodona da casa, ou eu quero que você seja meu filho, ou eu quero que você, porque isso é um desejo inconsciente, jogue suas roupas no chão para eu ter que cuidar, para eu dizer que essa casa só funciona comigo. Não é uma escolha consciente, gente. Isso são escolhas inconscientes que são feitas por causa das dinâmicas que vocês desenvolveram por conta da história de vida. Mulheres e homens. Mas aqui a gente está falando da questão das mulheres, né? Então a gente tem que entender que alguns benefícios ocultos, você pode ser a eterna vítima. O mundo é contra mim, eu tento de tudo, faço de tudo, mas o mundo, meu marido, aí daqui a pouco é minha mãe, aí daqui a pouco meus filhos, daqui a pouco é o chefe, todo mundo, ninguém, coitado de mim, coitado. Quando na final das contas você está dizendo assim, eu quero colo. Só que você achou um jeito muito torto de dizer que quer colo e que você quer ser acolhida. Não, eu sou poderosa, que pediu. Que pedir colo o quê, Cleber? Você tá maluco? Quando é que eu vou pedir colo pra macho? Quando é que eu vou sentar pra pedir colo pra macho? Macho não serve pra nada. Macho aqui, ó, olha o que eu tenho aqui, ó, o encosto que eu tenho comigo aqui. Imagina se eu vou pedir colo pra um traste desse. E aí, você tá lá de novo, na historinha, porque aqui no fundo, você presenciou alguma coisa na tua infância que te fez mostrar que o homem não presta. Foi seu pai? Foi alguém que você viu? Foi alguém que você viu abusando de uma mulher? Foi alguém que você viu abusando em alguma dinâmica que te mostrou que o masculino é agressivo e feroz? E que você tem que se defender dele? Foi algum adulto ou alguma pessoa doente, despreparada, que foi lá e fez? Então a gente tem que entender as construções que nós fazemos, para a gente poder entender por que estamos nessa realidade. Porque no fundo, muitas vezes, só tem uma criança aí atrás dizendo eu quero colo de papai e de mamãe. Só que eu não posso, eu criar uma casca dizendo que eu sou fodona. Porque se eu mostrar a minha necessidade de ser acolhida aqui, as pessoas vão entender isso como fraqueza. Entendeu? Kleber, você concorda que a mulher se tornou o homem da casa como forma de escudo? Mas com isso ela acaba carregando o marido e os filhos nas costas? Elas estão em uma dor muito profunda? Exatamente. O que acontece? A gente, ainda mais em países de terceiro mundo, a gente vive um momento em que a mulher ela teve que se firmar. Ela teve que correr para o mundo para se firmar. E aí o que acontece? Nesse movimento onde o feminino é desprezado, cara, teve que dar um life mega power na parte do Yang. E ela foi para a luta. Só que quando ela foi para a luta, por N motivos, não cabe aqui nessa live, mas tem uma história, vai desde o início do século passado, passando pela Segunda Guerra, uma desconstrução do masculino, uma construção do feminino que não foi totalmente fechada, fez as energias se desbalancearem. E aí, homens e mulheres vivem relacionamentos sem saber por que estão neles. A verdade é essa, gente. E entram no relacionamento como se fosse assim, no mito do amor romântico. A gente se ama e o amor vai ser suficiente para resolver tudo. Quando, na verdade, o amor ele vai embora rapidinho. Esse amor romântico, que é um dos tipos de amor que tem, ele, vai embora rapidinho. O verdadeiro amor, que é aquele que vem atrás, que faz aquele cimento e aquela cola, esse a gente não deixa nem construir. Porque as pessoas estão tão acuadas com medo de se mostrar, que elas não conseguem baixar a guarda. Elas não conseguem. E aí no relacionamento a mulher acaba tendo que se... Por que isso daí, Josi? De novo, tem um ganho. Só tem homem escroto no mundo? Não tem não, gente. Tem muito homem bom aí. Tem muito homem bom. Só que se você está vibrando uma energia X, se você está pensando e vendo, e vibrando não é nada, não vou chamar nem de energético kármico, a forma como sua mente funciona, põe um óculos na tua cara. E esse óculos traz um filtro. Então você automaticamente... Cara, se você está vibrando energia Yang, você não vai atrair Yang, porque eles se repelem, você vai só atrair gente Yin. Aí as mulheres têm que partir, se envolvem com homens doentes, tá bom? E fica um relacionamento cagado, e leva isso pra vida.
E aí fica achando que é ruim e que a mulher tem que ser só forte. Não precisa, Josi. A verdade é que a gente tem que entender as nossas dores para poder entender como fazer para construir um relacionamento saudável. Nós estamos muito longe disso aí, mas muito longe. No final da live eu vou dar umas dicas aí um pouquinho de que dá para fazer. Josi, pura verdade, as pessoas escolhem de forma inconsciente estar naquele lugar. Carregar filhos e marido nas costas é uma escolha, exatamente. É uma escolha. Porque sabe qual que é a escolha que seria mais saudável? É o seguinte, vamos conversar. Não tá legal assim não. Não tá funcionando assim. Ah, mas se eu falar isso daí, ele vai querer separar. Uai, mas e se ele quiser separar? Será que não tem uma oportunidade de você achar um homem bom para você não, hein? Será que não é isso que está faltando? Essa coragem de você descer de cima dessa energia yang tão poderosa? Porque é aí que vem os dilemas. Não, mas se eu achar um homem bom, um homem que traz dinheiro para dentro de casa, que cuida de tudo, que faz as coisas, eu não preciso ser a guerreira fodona, não. Eu não preciso disso, não. E aí? E aí quem sou eu, Kleber? Deixa eu te falar, você é mais que isso. Só que você não acha que é. Entendeu? Então a questão é que a gente tem que começar a se enxergar como somos de verdade, o que ganhamos nos relacionamentos doentios que estamos envolvidos. Vamos continuar um pouco mais aqui na história? Deixa eu fazer um pedido para vocês. Vocês estão vendo aqui a live, eu vi que entrou um monte de gente. Por favor, a mim, quem puder, dá um like aqui, e pega esse aviãozinho aí e encaminha essa live para as pessoas. Vocês veem que o conteúdo é bom, gente. E o raio da máquina do Instagram, ele só entende que o conteúdo é bom se você der o seu like, é isso, se caminhar. A máquina, o pessoal está gostando dessa live e está encaminhando, então aqui tem conteúdo bom. Então, me ajuda a levar essa informação para mais gente, a levar esse tipo de conteúdo para outras pessoas. Então, me dá essa força aí, por favor, tá bom? Outra reclamação batata em relacionamento. Kleber, tenho tesão por ele, mas não. Acabou. Não sinto vontade nenhuma de ir pra cama com esse cara. Deixa eu te contar mais. Eu tenho diversas fantasias. Nossa! Eu penso muita coisa, Kleber. Mas não com ele. Simples assim. Não com ele. Aí a gente tem que entender o seguinte, gente. Essa reclamação é uma reclamação que acontece também. E a gente tem que entender que na construção do feminino, assim como existe a construção do masculino, na construção do feminino a gente tem diversos papéis e funções que a gente exerce. E uma das funções que ajuda a turbinar o casamento do lado feminino, porque tem o lado masculino também, mas do lado feminino, é a questão que a gente chama da função da parceira. A parceira é aquela que, vamos chamar assim, da amante. É aquela que dá aquela pitada da sexualidade. E sexualidade não é só sexo, é o que puxa você pro tesão de vida, para aproveitar a vida e tudo mais. Quando ela te puxa para isso daí, o homem, estou falando aqui do homem, porque a live é mais para mulher, ele começa a caminhar, ele se sente instigado. Agora o que acontece? Se você não está tendo tesão para ir para a cama com teu marido, o que pode estar acontecendo? É que essa parceira saiu de cena, gente. A amante. Sabe por quê? Vamos pensar um pouquinho? Pergunta para vocês, minhas queridas parceiras de live. Quem está no lugar dessa parceira, hein? Quem está no lugar dessa parceira? Será que é a mãe que entrou no jogo e tirou todo mundo da cena? E aí, se entrou a mãe no jogo, se é mãe, todo mundo é filho. Todo mundo é filho. Acabou. Aí não tem sexualidade que exista num casamento assim. Não, Kleber, não estou sendo mãe, não. Muito pelo contrário, eu estou sendo filha. Eu acho que ele é meu pai. Ele se tornou meu pai. Mesma coisa, gente. Se você se tornou filha, em relacionamento que tem filha, tem pai. Ou então tem criança com criança. Criança com criança não tem sexo. Criança com adulto não é para ter sexo. Entendeu? E aí, o que acontece? Eu me tornei filha. E aí eu estou buscando ou papaizinho querido do coração, ou estou buscando mamãezinha querida que me abandonou e ele me dá carinho, afeto e amor e tudo mais para me suprir na minha dor do abandono, mas não me dá aquilo que eu preciso também, que é sexualidade, para poder sentir vontade de ir para a vida. Então isso é um outro problema. Aí não tem parceira que resista a isso. Ou então, você jogou no teu caminho aí só a parte profissional. Tô focada só no trabalho, Kleber. Que sexo o quê? Que família o quê? Eu tô aqui, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero produzir. Aí, gente, tem amante se você está olhando só para uma cifra na tua frente.
aí não tem sexualidade que resista, gente. Aí a sexualidade vai embora. É simples assim, a sexualidade vai embora simplesmente porque você tirou a parceira do jogo. E acabou. Josi, mas a maioria das mulheres reclama que não as procuram mais. Pois é, né? Mas aí a questão é o seguinte, então, quando ele não procura, é sinal de que ela está no lugar de mãe? Pois é, Josi, aí você trocou. Eu estou falando aqui muito do lado feminino. A gente tem que entender também o jogo do outro lado. Mas olhando nessa perspectiva, o que a mulher tem que se questionar? Até que ponto eu deixei de ser a amante, a parceira? E até que ponto eu estou me tornando ou mãe, ou filha, ou só profissional? Porque mãe não tem sexualidade, filha não tem sexualidade, e parceira só pensa em grana. Entendeu? Então não adianta. E aí, o jogo é dos dois lados. Se você assumiu a posição de mãe ou de filha, alguém do outro lado está na posição de filho ou de pai. E é essa a questão que vocês têm que começar a se questionar. Como é que está essa dinâmica dentro desse casamento que eu estou vivendo? Desse relacionamento, desse ficamento que hoje em dia tem de tudo. Como é que está funcionando isso? Como é que está funcionando essa história? Porque não adianta só apontar o dedo para o outro e falar, a culpa é sua, você não sei o quê, porque eu invisto tanto nesse relacionamento, mas você não faz nada, você... Aí a gente vai cair naquela historinha que eu estou falando aqui, que é você querendo ser a fodona, você querendo ser a vítima, você querendo se ganhar alguma coisa nessa historinha. Porque sempre ganhamos alguma coisa nas nossas dinâmicas. Sempre. Só que a gente tem que se livrar dessas dinâmicas doentias que fazem a gente olhar para trás. Porque a vida está na frente, gente. Prosperidade, sexualidade, vida plena. Só que a maioria absurda das pessoas se fecha nessas dinâmicas doentias que você acaba trazendo todo aquele lixo do passado, da primeira infância que eu falei no início da live, para esse tipo de dinâmica. E aí não adianta. Aí não adianta. Tá bom? Tem relacionamento que tá tão doente, tá tão complicado, que já entrou no esquema das provocações. Aí vem cliente minha falando assim, Kleber, tá um lixo, cara. O cara vive só me provocando. Putz, grila, cara. Que tesão que eu tenho com isso aí. Que história que eu vou ter com isso aí. Entendeu? Aí chega, o cara chega e deixa a toalha no chão. É porque não se importa comigo, cara. Tá bom? Outro dia, saí tudo mais, pedi pra ele comprar um negócio pra mim. Chega, esqueci. O cara tá de sacanagem comigo, ele tá me provocando. Ele não quer, ele tá a fim de me azucrinar. Entendeu? Ele faz tudo isso para me irritar. Aí vocês têm que tomar um cuidado. Sabe por quê? Porque a gente cai de novo nas dinâmicas doentias, onde você está se colocando como a vítima da história. Quer dizer que o outro não tem culpa? Não. Mas vamos lembrar do que eu falei no início da live, que relacionamento é 50% de cada lado? Se 50% de você está se sentindo agredida, é porque você está deixando de se sentir agredida. Então a gente tem que começar a entender esse tipo de dinâmica, gente. A gente tem que ficar mais claro. Vejam só, nas dinâmicas doentias, a gente possui 3 grandes pilares que as pessoas ficam rodando em torno deles numa dinâmica doentia, que é a vítima, o salvador e o acusador. Então, quando a mulher está na questão de salvadora, ela fala, eu sustento esse casamento, eu seguro esse casamento não anda sem mim. Ela está com a capa da Mulher Maravilha, dizendo, sem mim essa porcaria não anda. Se ela está do acusadora, ela está falando assim, você não presta, você não sei o quê, e está presa nessa mesma dinâmica. E a vítima, ela está assim, coitadinha de mim, ele me abusa, ele não me vê, ele não me enxerga. Todas as 3 são dinâmicas doentes no relacionamento, porque são dinâmicas que se envolvem dinâmicas infantis. São dinâmicas infantis, gente. Enquanto vocês estiverem presas em dinâmicas infantis, não vai adiantar. Não vai adiantar. Esse é o nosso famoso triângulo dramático, tá bom? E aí tem outras que falam meio assim, Kleber, quer ver outro exemplo de vítima? Kleber, manda mensagem para ele visualiza e não me responde. Como que pode isso? Ou vai responder depois de X horas. Não, Kleber, isso é uma falta de respeito comigo. É uma falta de não sei o quê. O que acontece, gente? Caímos mais uma vez no triângulo dramático. Eu sou a vítima, coitadinha de mim. Olha como ele é assim. Ou então a acusadora. Esse cara não presta, não olha pra mim e tudo mais. Não adianta até. E a Juliana, e pode ter as 3? Pode. Aliás, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Essa tríade aqui de
Vítima, acusador e salvador, ela muda conforme a dinâmica. Uma hora você pode estar sendo acusadora, outra hora você pode estar sendo vítima, outra hora você pode estar sendo salvadora. Isso daí pode acontecer. Pode estar sendo vítima, depois acusadora, depois salvadora. Entendeu? Essa dinâmica ela ocorre. E você levando isso para o relacionamento, a coisa não vai andar. Por quê? Porque essa dinâmica, ela é uma dinâmica onde não é uma dinâmica do ganha-ganha. A dinâmica do ganha-ganha é quando o adulto olha para o adulto, olha um problema como adultos e tentam resolver. Nessa dinâmica, a dinâmica do perde-perde. Um perde porque é vítima, outro perde porque é acusador, um perde porque é vítima, outro porque é salvador, porque essas histórias te prendem nas dinâmicas doentias da sua infância. Aquelas que eu falei lá atrás e que te jogam nesse jogo doentio. Aí não adianta, a coisa não vai andar. Tem outras pessoas que chegam para mim, outros clientes, e falam assim, Kleber, deixa eu te contar um negócio, até queria conversar, sabia? Eu tenho um monte de sugestão legal para dar do nosso relacionamento. Josi, ser Mulher Maravilha é foda. Pois é, ser Mulher Maravilha é foda. E hoje tem muita Mulher Maravilha. Muita. Kleber, até queria conversar, sabia? Até acho que ia ser uma boa a gente ter uma conversa, mas só que ele é muito calado. Ele não vai falar. Já conheço. Entendeu? Não vai. E aí a gente vai lembrar de novo das dinâmicas infantis. Se você está numa energia X, você vai atrair uma pessoa para fazer esse casamento. Se você está precisando de uma pessoa que se cale, você vai atrair uma pessoa que se cale. Por quê? Porque na sua dinâmica, vamos lembrar de novo, por exemplo, uma pessoa que tem uma dor muito grande de infância, de humilhação. Uma pessoa que tem uma dor muito grande de humilhação, ela é uma pessoa que não vai abrir a boca para falar muito. Por quê? Porque ela foi acostumada na primeira infância dela a que tudo que ela tentava se manifestar em termos de movimento, de fazer xixi, fazer cocô, ela sofreu uma repressão. Ela era reprimida. Tipo assim, você fez cocô de novo, já estamos tirando essa fralda, por que você não aprende a fazer isso? A criança vai entendendo que tudo que ela faz é ruim, ou sofre uma repressão. Então ela fica com medo de ser humilhada. Quando ela fica com medo de ser humilhada, ela começa a se calar e começa a se tornar uma pessoa mais metódica, uma pessoa mais calada e mais planejadora, porque ela tem que imaginar pé ante pé aquilo que vai acontecer para não dar caca, não dar merda, não dar problema, para ela não sofrer aquela dor da humilhação novamente. Então, às vezes, você está com uma pessoa do seu lado que é uma pessoa que tem uma dor muito forte da humilhação. E ele não consegue se abrir de jeito nenhum. É muito difícil. E sabe o que acontece? Se você não entender a história de vida do seu parceiro, se você não entender quais são as dores que orientam ele, você não vai saber estabelecer um diálogo saudável. Porque uma pessoa, por exemplo, desse tipo, que tem a dor da humilhação, é uma pessoa que ela tem que se sentir muito confortável e muito segura para se abrir. Ela tem que ter assim, uma segurança de que o que ele falar não vai ser usado contra ele nem para humilhá-lo. Tipo assim, você falou isso, você é um molenga também, você não faz nada, ou então você é um bosta, ou você não sei o quê. Isso não adianta. A pessoa não vai se abrir nunca, porque ela vai lembrar da infância dela. E ela não tinha um ego para proteger, agora ela tem um ego. O ego vai falar assim, cala a boca, fala nada, senão você vai ter essa dor de novo na tua vida, cara. Vaza. E aí você tem que entender a história de vida do seu parceiro. Ao mesmo tempo que é importante você conhecer a sua história de vida e saber quais dessas 5 dores moldaram a sua mente, a sua forma de sentir, pensar, agir e estabelecer relacionamentos, você tem que entender no seu parceiro também. Qual é a forma que ele teve isso daí e como ele sente, pensa e age e estabelece relações. Porque se você souber chegar nele do jeito certo, ele se abre. Se você der a confiança de que o que vocês vão falar não vai ser usado contra ele, ele vai falar. Ele vai falar e você vai se espantar com o tanto que ele vai falar. Porque essas pessoas têm uma memória de elefante. Só que elas não falam. Não falam com medo de te magoar. Não falam com medo de que você falar usar contra elas. Então elas preferem se calar. Entendeu? Josi, isso é um problema. Quando conheci meu marido, estava na energia feminina. Quando me casei, investi em Mulher Maravilha, aí o bicho pegou. 2 energias masculinas no mesmo ambiente, disputando. Pois é. Aí é o caos. Que se os dois estão tentando, uma hora vai acontecer o seguinte, alguém vai começar a vibrar mais uma energia. E aí, naturalmente, o parceiro vai começar a vibrar na outra. Se você, enquanto Mulher Maravilha, começar a vibrar muito na Mulher Maravilha, o parceiro vai deixar de ser o super-homem, vamos dizer assim, só fazer a comparação, e vai se tornar o Clark Kent. Acabou. É a Mulher Maravilha com o Clark Kent. Não há o que se fazer. Simples assim. Enquanto se você deixar ele exercer a energia masculina dele, porque ela é a primeira que vem no homem, assim como a energia feminina é a primeira que vem na mulher,
e você conseguir usar a sua energia feminina no relacionamento e também a masculina, mas de uma forma sábia, o relacionamento flui, gente. Relacionamento flui. Relacionamento é equilíbrio. Quando tá desequilibrado, tá dando essas tretas que vocês trouxeram para mim, um monte de coisa e tudo mais, que eu resolvi fazer essa live. Entendeu? Dona Marli aqui, conheço alguém assim, conheço várias pessoas assim, Dona Marli, não é só uma não, tá? Tem mais um grupo de mulheres que tem essas daí que tem que ficar toda hora assim, tentando cavar uma conversa, um relacionamento e o cara não fala. E aí fica a dica, né? Saibam conhecer seu par para vocês saberem como é que vocês podem extrair o melhor deles. Até o bicho mais calado vai falar. Por mais que tenha essa história de come e não fala, realmente existe uma coisa cultural. Mas, deixa eu falar, se vocês souberem, vocês conseguem. É só questão de vocês criarem um ambiente confortável. Tem aquelas pessoas, aquelas mulheres, que falam pra mim bem assim: Kleber, eu tenho um problema nesse relacionamento, sabe o que é? Eu não me sinto cuidada. Simples assim. Cara, muito boa essa live, parabéns. Valeu, Josi, obrigado. Não me sinto cuidado. Eu não me sinto cuidada, Kleber. É uma droga. Como é que eu vou poder baixar a guarda? Como é que eu vou poder deixar de ser a mulher maravilha, a mulher fodástica, a mulher fuderosa que faz e acontece, se ele não cuida de mim? E aí, gente, vocês têm que começar a pensar numa coisa que é bem importante na vida de vocês, que é o seguinte: ter um parceiro do lado é uma coisa. Ter um parceiro para você contar no momento que você tropeça é importante. Ter alguém do lado que vai caminhar contigo e você vai saber, pode contar para o que acontecer, é o desejável, é o esperado, não é o que necessariamente acontece. Agora, se você quer ser cuidada, porque na sua infância você não se sentiu cuidada e você quer procurar papai ou mamãe no parceiro, aí, mano, aí lascou. Aí lascou porque de verdade você não está procurando um par, você está procurando um pai, ou você está procurando uma mãe. E aí vamos cair naquela conversa que eu já falei antes, que é o quê? Que relacionamento tem sexualidade quando tem pai ou mãe no meio, gente? Que relacionamento tem tesão quando você coloca pai e mãe no meio? Não tem a menor chance. Então não adianta. Por quê? Vamos lembrar mais uma vez. Criança com adulto ou criança com criança não é para ter sexualidade, não é para ter troca. A criança não pode trabalhar. Então não adianta você querer ir com a energia de criança buscando um colo. Você tem que entender as suas dores. Você tem que entender a forma como você cresceu, processou esse mundo e trouxe isso para a realidade, a forma como ele. Porque ao mesmo tempo que você não se sente cuidada, pode ser que a conversa seja o inverso. E aí a gente tem criança procurando colo de criança. Aí vira jogo de criança. Que casamento vai suportar, que relacionamento vai subsistir no longo prazo, quando é criança cuidando de criança? Criança não tem sexualidade, criança não sabe correr atrás de dinheiro. Aí vocês ficam reclamando por que não tem tesão, por que não trepam, ou por que o casamento de vocês está uma droga e vocês estão com problema financeiro. É óbvio, gente. É óbvio, enquanto tiver uma criança no meio aí de vocês, não vai andar. A galera chegou aqui, muito legal. Tem D de Belínio, de forma clara, Juliana tá aqui. Ruim é quando o homem cuida demais, aí você vai perdendo o interesse. Aí por quê? Aí, Juliana, é importante você pensar numa coisa assim. O que é cuidar demais? Cuidar demais, se um homem está cuidando de uma mulher, a coisa tem que ser equilibrada. Até por uma questão de sistêmica, pela questão de equilíbrio de energias. Tá bom? Tem que haver troca. Se está cuidando demais, tem alguma coisa errada. Então, o que a gente tem que pensar? Se ele está cuidando demais, pode ser que ele esteja entrando numa energia muito paternal ou muito maternal. E aí, como é que você vai fazer? Se você não está afim de ser cuidada como filha num relacionamento que é para ser de adulto para adulto, você tem que tomar as atitudes necessárias. Falar, não, eu não sou criança, eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher e eu quero ser tratada como mulher. Só que as pessoas não querem conversar, né? As pessoas querem que os outros entendam o que está passando pela sua cabeça. Ou querem se vitimar, dizendo que são vítimas, que o relacionamento é uma droga, que eu me empenho tanto nesse relacionamento, eu me dedico tanto, mas ele não se investe. E aí ficam naquelas famosas historinhas, naquele famoso funil da morte, que não faz vocês caminharem para a vida e ter uma vida fantástica, com o par do lado, prosperando, ganhando dinheiro e tendo sexualidade. Entendeu? Ficam presos nas dinâmicas doentes, gente.
Aí, um pouco dos homens aqui. É a mesma coisa, gente. Ah, cara, eu não aguento não, cara. Ela só quer brigar, só briga. Só briga, só briga. A pergunta que eu faço para um cara desse aí é a mesma pergunta que eu faço para vocês. Eu falo, ah, é? Ela só briga? E quando é que a relação de vocês deixou de ser uma relação de homem e mulher e virou uma relação de mãe e filho? Ou relação de pai e filha? Que ela fica assim, ah, mas se eu crescer pra cima dela vai dar merda, Kleber. Aí não sei. Não tô falando pra você crescer pra cima dela. Muito pelo contrário. Se ela tá assim, ela tá naquele triângulo dramático, na forma do acusador. Criança tá nesse jogo. Você não vai discutir com criança. Com criança não se discute. Recolhe e numa hora certa chama o adulto para conversar. Adulto conversa com adulto, gente. Vocês vão sempre ouvir falar isso. Adulto conversa com adulto. Adulto não conversa com criança. Se adulto conversar com a parte criança do outro, não dá certo. Ágata, porque fica na energia materna. Show. Josi, quando a mulher entra na função materna, como sai desse papel? Pois é. Eita ferro, né? Pois é. Bom, vamos entrar um pouquinho nessa história então aqui. Vou aproveitar esse gancho aqui e vou puxar um assunto aqui. A gente tem que entender o seguinte, gente. Existe uma construção aí falando que homem não fala tanto de relacionamento, a mulher fala tanto de relacionamento. Existe essa história, Cléber, eu me tornei a filha, então a partir do que você falou comigo aqui, eu vi que eu estou me tornando filha, eu estou me tornando mãe, eu estou me tornando só profissional, não estou investindo. E aí, o que eu faço, velho? Como é que eu posso melhorar essa parada aí? Vocês têm que começar a entender o seguinte, gente. Que as pessoas não estão acostumadas a conversar sobre relacionamento. Existe uma construção baseada no mito do amor romântico que diz que só o amor. Que até o Renato Russo eternizou, é só o amor. E, gente, a gente tem que entender que o amor ele é importante, mas o amor não é tudo. E na construção do mito do amor romântico é assim, a gente se encontrou, se apaixonou, tudo vai se resolver só pelo amor. E vocês têm que começar a entender que o amor não é vario. Sabe por quê? Quando vocês começam a achar que só o amor resolve tudo, não é adulto que está aí, é criança. Criança que vive no mundo da fantasia, achando que o mundo vai resolver, que Deus, que o destino, que as boas energias, as good vibes, que isso vai mudar no meu desejo e só. E as coisas não funcionam assim na vida. Não funcionam porque adulto sabe o que quer e corre atrás do que quer, gente. É simples assim. Então, se dois adultos não sentarem para conversar como adultos num relacionamento, não vai andar. Não vai andar. É simples assim. E aí o que acontece? Vocês têm que começar a entender o seguinte, que, deixa eu antes falar, deixa eu ver aqui, ó, Bernardo, fala Bernardo, beleza, bem-vindo. Eu não conhecia vocês, então eu não vi que eu estava no infantil, chutei o balde e terminei a relação. Ok. Aqui, daqui pra frente, o que se faz, né, Juliana? Muito bem colocado, beleza, Bernardo. O que acontece, gente? Como adulto não sabe conversar, porque ele não é trabalhado para interagir numa dinâmica como adulto, sempre vai ter um que vai tentar infantilizar a conversa, aí acabam acontecendo aquelas famosas DR, discutir a relação, que os homens normalmente se chega gelam, quero ter uma DR com você. E aí eu vou fazer uma pergunta de cara para vocês. Desde quando, quem foi que disse que discutir é o caminho para resolver alguma coisa? Onde, na face da Terra, que você resolve qualquer problema na vida discutindo. E o nome é discutir a relação. Então, não vai dar certo, né, gente? Tem que discutir a relação. Não tem que se discutir isso daí, porque já está errado. Discussão. O nome já está dizendo, cara. Então a gente tem que entender o seguinte, que quando se senta para ter uma discussão de relacionamento, acabou. Não vai, porque já diz que é discussão. Na discussão, tem pelo menos uma criança envolvida nesse jogo. Ou uma criança de vítima, que você não faz isso, que você não sei o quê, que você, tadinha de mim, coitadinha, você não faz... Ou tem assim, você fez isso, você... Criança no jogo. O que se tem que buscar de verdade é construir a relação. Troquem o discutir a relação por construir. Troquem o DR pelo CR. E construir a relação envolve conversar adulto com adulto. Envolve dois adultos entenderem quais são as suas construções de vida, quais são as dores que vocês têm, quais são os problemas que vocês têm e como vocês podem caminhar para que essas dores não fiquem batendo um no outro.
Por isso que eu falei na live uma hora que você tem que entender a forma como você teve a sua infância, como você foi moldada a sua mente na forma de sentir, pensar, agir, estabelecer relações, e só você se entender não é suficiente. Como ele teve a infância dele, principalmente os 7 primeiros anos, que moldaram a mente dele, a forma dele sentir, pensar e agir e estabelecer relações. Josi, o adulto conversa, a criança discute. Você já viu coisa de criança? A criança vai lá e pega o brinquedinho e leva embora, o outro fica chorando, ou vai empurrar, ou vai sair na coisa. Quando você vai crescendo mais, você vai brigar. Criança não conversa, gente. Ela não tem maturidade para conversar. Adulto conversa com adulto. Entendeu? E aí eu quero que vocês guardem isso daí. Se alguém estiver anotando aí, anote. Se não, guardem no coração de vocês, por favor. Tá bom? Reclamação tira tesão. Admiração traz tesão. Para vocês que estão reclamando de que o tesão saiu do relacionamento, pensem aí, rapidinho. Façam a lista mental das coisas que vocês sempre reclamam do par. Pensa aí. E agora pense nas coisas que vocês têm que vocês admiram. Gente, eu aposto que quando eu falei para vocês, pense no que vocês não gostam, pense assim, ó. O que vocês estão reclamando? Pensa no que você admira no cara. Deixa eu pensar aqui. Eu gosto que ele faça isso. Eu gosto do jeito que ele fala isso daqui. Porque estão vivendo no modo discutir relação. E para discutir, alguém tem que ter razão e alguém tem que ser vítima, acusador e outro tem que ser vítima. Então, enquanto vocês estiverem só na reclamação, não tem tesão em relacionamento, gente. Vocês têm que olhar o que vocês admiram nos seus pares. Porque é isso que dá combustível. É isso que faz você olhar e falar, cara, eu tô com um parceiro foda, hein? Caramba, eu não tinha nem reparado isso. Que parceiro foda que eu tenho do meu lado. E não, esse cara é um bosta. Esse cara aí não faz isso, não faz isso, não faz isso. Olha a lista de reclamação aqui. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. A lista só crescendo de reclamação. Só que você não parou pra olhar, pô, cara. Esse é um cara que quando eu preciso, ele é parceiro, cara. Ele tava ruim. Uma vez eu tive um problema de grana, me ajudou. Tava ruim, tive um problema de saúde, tava junto. O cara passa. Tá bom? Então vocês têm que começar a entender isso. Por quê? Não adianta só você pensar na lista de admiração e não falar. Você tem que mostrar para a pessoa. E aí é um dos pulos do gato. Porque se você começa a demonstrar para a pessoa as coisas boas, a pessoa começa a se sentir valorizada. Aí vem a famosa paldurecência. Porque vocês começam a trocar elogios e cultivar um clima bom. Aí o tesão vem. Agora, enquanto tiver aquela lista de problema aqui do lado, gente, quem vai pra cama com lista de problema? Quem vai transar com lista de problema, gente? Você tá deitada lá, olhando pro teto e a lista de problema lá em cima aparecendo. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Que tesão que vai ter nisso, gente? Não vai ter tesão nenhum. Aí não adianta reclamar que o relacionamento é uma droga. Entendeu? Porque as pessoas gostam de se vitimar. E quando você entra nessa vitimização, sempre tem que ter quem tem razão e quem não tem razão. Então, o que eu acho importante para vocês? Guardem no coração de vocês uma coisa muito importante, mas muito importante. As pessoas entram nos relacionamentos sem saber o que querem deles. Falei isso no início da live, repito isso agora. As pessoas não sabem o que esperar de um relacionamento. Deus proverá, o destino proverá, a divina providência, as energias cósmicas, o éter proverá. E ninguém levanta a bunda da cadeira para fazer nada para esse relacionamento caminhar. E aí, como é que faz, gente? Normalmente, a Mulher Maravilha controla até a hora do sexo. Pois é. E aí, se controla a hora do sexo, cadê o tesão? Porque isso entrou na lista de obrigações, né? Entrou na lista de obrigações. E aí a gente tem que entender o seguinte, gente, relacionamento é construção, é conversa, é diálogo. Dá trabalho conversar, dialogar? Vou dizer mais, dá muito mais trabalho você viver num relacionamento de merda. Uma vida inteira, não querendo sair dele, ou se vitimando. Isso gasta energia que você podia estar ganhando na vida, tendo uma vida fodástica, ganhando coisas, prosperando, tendo uma tesão de vida, uma sexualidade. Você pega toda essa energia que o universo te deu, que o mundo te deu,
para de olhar para frente e vai gastar essa energia olhando para trás, só para falar de problema. Porque sabe o que acontece? Você às vezes está reproduzindo no seu relacionamento o modelo que você recebeu de papai e de mamãe. Não, Kleber, você é doido. Meu pai e minha mãe tinham um relacionamento péssimo. No meu é uma flor em relação a isso. Do mesmo jeito, sabe por quê? Você estabeleceu que seu pai e sua mãe são um gabarito de relacionamento que você tem que levar para frente. E aí, deixa eu te contar, seu pai e sua mãe são dois adultos com histórias de vidas diferentes da sua, com construções diferentes, que tiveram um relacionamento. E a partir do momento que você estabelece eles como gabarito, você não pode ser melhor que eles, porque o gabarito é eles. Se o relacionamento deles não era bom, já era. Nós não temos que usar nossos pais como gabarito para nada. A gente tem que ter, os pais podem ser, no máximo, referências. Mas se eles viram um gabarito para eu seguir ou para eu negar, você já nivelou as coisas. Aí não tem nada que caminhe, gente. Não é possível. Então vocês têm que começar a entender, gente, que dá muito mais trabalho, é muito mais desgastante viver um relacionamento de merda do que trabalhar um relacionamento para ele ser bom. Imaginem, é porque a gente está tão acostumado a pensar só nos problemas e se ver tão nesse óculos de dor que vocês às vezes não conseguem imaginar o que é uma vida fantástica. Uma vida com esses problemas resolvidos, com as coisas caminhando, porque as pessoas ficaram tão viciadas em ter problemas e saber administrar problemas, que uma vida sem problemas, ou uma vida com problemas normais, ela vira uma utopia. De tão acostumado que nós estamos de viver uma vida doente. Relacionamentos doentes, em que as pessoas não se conhecem, em que não conhecem a história de vida, é fundamental você conhecer a história de vida do seu pai. Não é, então eu quero que ele conte tudo que ele fez. Não é para ele contar tudo que fez, ou ela fez tudo que fez. É para você conhecer a história de vida. Como aquele ser humano cresceu, como foi feito, porque ali está a chave para você entender como funciona a mente daquela pessoa. Entendeu? E é por isso que eu atendo tantos clientes que vêm me buscando, querendo resolver problemas de relacionamento, querendo resolver questões que estão impedindo elas de caminhar, e eu começo com esse exercício simples, mas que não é fácil. Por isso que as pessoas me procuram, né? Por isso que eu estou aqui também. Quando as pessoas chegam e falam, eu não aguento mais esse relacionamento, mas eu não sei sair dele. Eu falei, vamos pensar juntos aqui. Vamos entender primeiro a sua história de vida. Depois de entender a sua história de vida, vamos tentar entender a história de vida do seu par. E aí vamos ver o que a gente consegue tirar disso daí para resolver essa encrenca e você voltar a ter sexualidade e prosperidade dentro desse casamento, junto a uma pessoa. Ou, se você chegar à conclusão que não é para ser, que seja numa boa, que a coisa termine numa boa. Você tranquila, sem carregar essas culpas, que no final das contas são aqueles famosos, aquelas famosas historinhas que te prendem naquela dor que você tem lá na sua infância. Então fiquem atentas com isso, gente. Lembre-se que relacionamento é construção. Você, seu par, juntos, construindo um relacionamento. Enquanto um estiver tentando conduzir a coisa acima do outro, não há um relacionamento. Tem ou mãe ou pai na jogada com uma criança. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que não. Keula chegou aqui na parada. Mônica Marques, Carolina, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos. E aí, gente, para vocês que já escolheram pular fora, só estão esperando de repente a pandemia acabar, para ver isso daí, vou deixar uma dica para vocês também, tá bom? A dica é o seguinte: como é que você vai encontrar alguém que presta na sua vida se você não está saudável? Né? Como é que você vai achar alguém assim? Como é que você vai conseguir ir para a vida com um óculos míope que te mostra a vida torta e querer procurar uma coisa boa? Se você tem todo um passado de dinâmicas doentias atrás de você, você acha que a varinha de condão vai aparecer e tudo vai se abrir? Deixa eu te falar, isso aí é um sonho infantil. Não tem como acontecer isso não. Você tem que buscar e querer muito uma vida boa para você. E é por isso que você tem que se conhecer. E aí você se conhecendo, você começa a mudar esse óculos. E aí lembra o que eu falei na live? Essa energia que está vibrando num polo yang ou no yin, começa esse óculos a enxergar pessoas do outro polo. Aí você pode começar a entender que você não precisa ser guerreira, que você não precisa ser vítima, que você não precisa ter esse tipo de benefícios ocultos para encontrar um par legal. Você começa a se desvincular das neuras familiares, da neura que você trouxe de pai e mãe. E é um caminho que não é difícil, gente. Aliás, não vou dizer assim, vou melhorar isso daqui, porque senão parece que a coisa é fácil. Ele é simples, mas não é fácil. É só isso. Entendeu? Então comecem a imaginar vocês que estão casadas e querem ficar, mas estão ficando pelos motivos errados,
E você que está procurando um par, que já está pensando em se envolver, como é que seria a sua vida tendo uma pessoa bacana do seu lado? Entendeu? Como é que seria você ter uma pessoa que te dá essa tranquilidade de você saber que os problemas que você tem que enfrentar, você tem uma pessoa do lado, e que é parceira, e que você não precisa levar o mundo nas costas. Às vezes, para as mulheres guerreiras, isso é difícil pra caramba, né? Porque elas estão acostumadas, tem tanta cicatriz no corpo, mas tanta cicatriz, o escudo está sempre nas costas, a espada sempre meio desembainhada, que é difícil ouvir um negócio desse. E a vítima está sempre naquela história de coitadinho de mim, aí eu não sei o que e tudo mais. Mas comecem a imaginar a vida de vocês com um par do lado, uma pessoa legal. Relacionamento não precisa ser ruim, gente. Relacionamento pode ser uma coisa fantástica, desde que se empenhem vocês dois. Então vocês têm que levar o adulto. Entendam que é possível construir um relacionamento saudável, é possível encontrar um par legal, desde que vocês se conheçam, desde que vocês entendam aquelas coisas que estão moldando a cabeça de vocês, a mente, e vão fazer a coisa acontecer. Ah, Kleber, então agora eu vou entrar em meditação e vou descobrir isso. Não, gente, olha, a busca do autoconhecimento, ela envolve dedicação, ela envolve empenho e comprometimento. Por isso que as pessoas me procuram e eu faço essa pergunta. Até que ponto você está afim de realmente mudar a sua vida? Ou você está querendo que eu fique aqui para reforçar que você é a vítima ou a fodona do destino? Porque isso você não vai ouvir de mim, não. Agora, se você quiser mudar a tua vida, vem comigo. Vem comigo que eu posso te ajudar. Vem comigo que a gente tem um caminho. Um caminho que é simples, mas que não necessariamente é fácil. Porque envolve uma desconstrução, uma reconstrução. Mas eu te ofereço, como troca disso daí, uma vida com sexualidade e prosperidade saudáveis. Uma vida em que você vai ter um par do seu lado, uma pessoa capaz, uma pessoa que você vai poder confiar e construir uma vida legal. Entendeu? Beleza, gente? Show de parabéns. Valeu, Jô, obrigado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Faço um último pedido aqui para vocês chegarem agora, então. Vocês que curtiram a live, ficaram até o final, gostaram do conteúdo, pega esse aviãozinho aí, dá esse like, ajuda a máquina do Instagram a entender que isso daqui é legal. Encaminha para as pessoas, me dá essa força. Eu agradeço demais a presença de vocês. Semana que vem eu vou pensar numa outra live aqui, eu já estou com uma na cabeça aqui, mas eu vou amadurecer. E eu agradeço demais a presença de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz, reflitam sobre isso. E qualquer coisa, me manda um direct, que a gente conversa, tá bom? Um abraço, até mais, gente. Tudo de bom.